talvez a medicação poderia ser conduzida para um trabalho realmente de acolhimento a essas famílias, para que o ambiente dessas crianças fosse realmente transformado e se pudesse conduzir essas crianças sem a necessidade de uma medicação quando realmente não for necessário. Eu entendi a sua pergunta, mas eu quero dizer antes de mais nada que eu não sou médica, eu sou educadora, sou psicopedagoga, sou neuropsicopedagoga e quem olha para a parte medicamentosa é o médico, tá? Por isso a importância da gente atuar em equipe multiprofissional. Mas eu entendi o que você quis dizer. Quando a gente olha para o autismo, a gente precisa ter determinados cuidados. Por quê? Primeiro ponto, nem sempre, ou quase sempre, o autismo ele vem acompanhado de comorbidades. E muitas vezes a medicação pode ser para comorbidade e não para o autismo em si, tá? A gente tem muitos autistas, e isso é importante que vocês entendam, que não é todo autista que tem deficiência intelectual, tá, gente? Porque as pessoas ainda acreditam que é assim, e não é. A gente tem autistas geniais. Pode vir associado com TDAH, pode vir associado com uma deficiência intelectual, pode vir associado com uma série de outras questões que muitas vezes são essas questões, esses outros transtornos associados que exigem uma medicação. Então você imagina, por exemplo, o caso daquela criança que eu falei que era um autista não verbal, que tinha transtorno do sono, tinha um nível de transtorno de ansiedade exacerbado e que, para ele se manter regulado, ele precisava de uma medicação que o acolhesse para que ele pudesse se organizar e ganhar em qualidade de vida. Então a gente tem que olhar com cuidado, claro, para a medicação. E eu falo isso com muita propriedade, viu, gente? Porque eu também sempre pensei dessa forma, né? Eu sou bem natureba, então eu sou daquela que quando começa a ficar resfriada, primeiro tomo um chazinho de alho, com limão, um mel, só vai pro medicamento quando realmente a coisa está instalada. Mas quando eu vivi a questão inclusiva na minha família, eu entendi o efeito libertador que uma medicação bem administrada, acho que a sua pergunta foi muito pertinente, faz na qualidade de vida da criança, do adolescente ou do adulto. E é isso que a gente precisa entender, que o medicamento ele precisa ter uma razão de ser e ele precisa de um acompanhamento. Por exemplo, né, as mães aqui presentes vão concordar comigo. A gente vê muito em grupos de mães, até por uma questão de desespero, de falta de dinheiro, de falta de apoio, trocas as mães. Ah, meu filho tem que tomar tal e tal medicamento, alguém tem. Ah, 25 miligramas, sei lá, 10 miligramas. E às vezes dá um desespero na gente ver isso, porque o que funciona para um, não necessariamente funciona para o outro. Então, por isso, mais uma vez, a importância do acompanhamento especializado, da rede de apoio, que obviamente vai chamar essa mãe de lado, vai orientar, vai conduzir, porque é o que a gente vive no nosso dia a dia. E eu quero falar também algo muito importante sobre essa questão medicamentosa que a Simone trouxe no âmbito escolar. Porque os educadores, de maneira geral, no Brasil, eles não são preparados para lidar com a inclusão. Eles não sabem. A próxima pergunta era exatamente essa: como é que a gente vai ao encontro de uma formação continuada para profissionais multidisciplinares? Porque professor de natação, eu vi um caso recente, a
a menina é autista, não verbal, e ele se recusou a prosseguir nas aulas de natação para a menina porque não sabia lidar com aquilo. Como é que faz isso? É isso, né? Essa é a realidade do mundo. Quando a gente olha para a escola, que é um grande desafio na nossa sociedade, no Brasil ainda, a inclusão escolar, o professor, gente, que é interessado, que quer se manter ativo no mundo educacional, ele precisa entender que cada vez mais ele terá casos inclusivos na sala de aula. Na verdade, sempre teve, tá, gente? Porque eu fui uma criança com TDAH que sofreu todo tipo de bullying, que era tida como burra. Eu ouvi muitas vezes que eu era burra, que eu não aprendia, que eu era incompetente, que eu era estabanada. E eu precisei crescer, estudar, me especializar, ler 889 mil livros, ouvir milhares de centenas de especialistas para eu me acolher, para eu me entender, opa, é um pouquinho, o problema não estava em mim, não é a criança que não aprende, é a escola que não sabe como ensinar, é a escola que não respeita as diferenças e as singularidades, é a escola que não tem esse afeto que eu falei aqui muitas vezes, para entender qual é a história daquela criança, por que essa criança não aprende? Chamar o especialista quando tem um diagnóstico para entender, chamar a família para entender qual é a medicação que essa criança toma, que horário que ela toma, porque isso faz toda a diferença no rendimento dela. Outro dia eu tive um aprendente que chegou para a sessão dormindo em pé. Claro, eu como especialista sei que tinha alguma coisa errada com a medicação. Falei com a mãe na hora, eu desci para falar com a mãe. E de fato ela tinha esquecido o horário, deu um pouco mais tarde e ele estava botado. Como é que eu vou trabalhar essa criança? Como é que eu vou estimular essa criança? Então, entende? O professor, ele também precisa saber qual é a medicação que essa criança toma, qual é o horário, quais são os especialistas que acompanham, porque também a gente cobra muito da escola, mas será que a família está fazendo a sua parte? A gente fala muito isso no grupo das mães. Não é só lutar pelos seus direitos, é você também cumprir os seus deveres. Seu filho está bem assistido? Você lê o que tem do seu filho? Porque eu já vi muita mãe assinando TEI sem ler uma palavra que está escrito. Oi? Como é que você sabe o que está escrito ali? Como é que você não se interessa em saber o que a escola propõe para a evolução do teu filho naquele ano? Como ela vai trabalhar aqueles conteúdos? Que adaptações ela vai fazer? Percebe? Então é uma via de mão dupla que exige reciprocidade. Nosso tempo aqui está encerrando, e aí eu queria saber se tem mais alguém para fazer alguma outra pergunta, e aí a gente vai voltar para os autógrafos, para as conversas, estaremos à disposição, claro, de você no coquetel, no evento. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Bom, então, eu só posso agradecer a você pelo privilégio de ter aberto esse universo. Eu não conhecia nada do assunto, foi por meio dessa oportunidade que eu conheci. Muito obrigada ao Chico Cortez, que nos conectou. E eu quero agradecer a todos que estão aqui, engajados nessa proposta. E agradecer muito também a experiência de ter conhecido, ainda que virtualmente, o Paulo Vitor, a mãe dele e todo esse universo social. Muito obrigada. Gente, quero aproveitar para fazer uns agradecimentos curtinhos aqui. Ainda bem que eu tocou nesse assunto para me lembrar, porque ninguém faz nada sozinho, né? Então, quero dizer para vocês que esse projeto aqui, ele é um projeto de muitas mãos. A escritora sou eu, ele nasceu de dentro da minha alma, mas eu precisei de muitas pessoas para acreditarem nesse sonho para estar aqui hoje. Então,
Agradecer meu marido, antes de mais nada, que é meu amor, que é meu companheiro, que mais do que acreditar nos meus sonhos, ele sonha comigo. Isso é lindo, é perfeito. Agradecer as minhas filhas maravilhosas, porque vocês perceberam que eu sou um pouco assim desorganizada, né? O meu cérebro é bem agitado. E obviamente, como mãe, muitas vezes elas precisam abrir mão do nosso tempinho de qualidade para que eu possa cuidar das pessoas, para que eu possa plantar as minhas sementes de transformação no mundo. Mas, como eu costumo dizer para elas, é por elas que eu faço isso, porque eu sonho um mundo muito melhor para elas que eu tive do que a maioria das pessoas que estão aqui teve, sabe? Eu quero que as nossas crianças, e isso é maravilhoso, eu fico muito feliz, honrada e agradecida a Deus quando eu observo o comportamento das minhas filhas, porque elas vão com a gente desde pequenininhas para o instituto e elas convivem com todas as pessoas de uma forma linda, elas cuidam das pessoas, elas amam as pessoas, elas respeitam as pessoas, porque os filhos aprendem com o comportamento dos pais. Não adianta a gente falar para os nossos filhos, respeite as pessoas, se o teu filho vê você ser desrespeitoso. Porque é fácil a gente ser respeitoso quando a gente está com os holofotes voltados para a gente. Difícil é a gente ser respeitoso nos bastidores, quando não tem ninguém olhando o que a gente está fazendo, o que a gente está falando, não é? Então, pais e mães precisam se olhar no espelho, porque os nossos filhos, eles aprendem com o nosso comportamento. Agradecer o Chico Cortez, esse amado que oportunizou esse encontro, oportunizou que nós estivéssemos aqui. Ele que abriu as portas aqui da Unibis. Agradecer ao Unibis, agradecer a você, querida, a todas as pessoas que apoiaram, agradecer a minha equipe lá do Instituto, né? Agradecer aos meus amigos, todos que estão aqui, que sonham comigo, que fazem laboratório do livro, que eu mando o livro para ler, para eles analisarem, para eles criticarem, porque amigo é para essas coisas, né? Afinal de contas. E agradecer a todos vocês. Agradecer o Diego, querido, cadê o Diego? Diego, gente, pensa numa Roberta que não é nada sem o Diego, porque eu sou péssima em tecnologia, estou aprendendo, confesso, mas qualquer dorzinha de barriga que eu tenho, eu sou felizada porque tenho um amigo que é maravilhoso nessa área e me dá todo o apoio. Então, que bom que a gente tem amigos, que bom que a gente tem pessoas com quem a gente pode contar. É isso. Obrigada, tá, por vocês estarem aqui.